Então, pessoal, boa tarde, né? O assunto hoje é aquele material novo que eu coloquei, que é a parte 2 da apostila, que eu estou dando o nome de matemática comercial, tendo em vista que na última aula a gente já terminou as questões de operações, né? Nas duas primeiras aulas, a gente viu adição, subtração, multiplicação e divisão dos números racionais, seja ele no formato inteiro, decimal, ou ainda no formato fracionário. E nessa última aula agora, de quarta-feira passada, a gente viu a potenciação desses mesmos números, potenciação e radiciação. Tá? Então, de certa forma, a gente fecha o ciclo das operações, ou seja, das 6 operações, né? A gente viu 6 operações, ao todo, com os números racionais, em todos os formatos possíveis e imagináveis, tá? A partir de hoje, a gente começa o segundo capítulo da nossa apostila, que eu estou chamando da segunda parte, por isso que eu separei em duas partes. Eu estou colocando o nome de matemática comercial, que seria a parte de razão, proporção, porcentagem, regra de 3, divisão proporcional. Então, na aula de hoje e nas próximas aulas, a gente vai estudar essa parte. Beleza? Pronto, olha aí, gente. Esse é o material, a continuação, no caso, né? Vocês já estão vendo? Pronto. Aí a gente vai falar sobre razão, né? Vamos seguir essa sequência aqui, tá? Seguir essa sequência, página 11, até uma continuação do material anterior. E a gente vai tentar chegar até essa divisão inversamente proporcional hoje, tá bom? E depois a gente continua na página 13 com regra de 3 e as grandezas. Ok? Então, seria a página 11 e 12 para hoje. Então, vou tentar seguir, inclusive, os exemplos. Vou interromper aqui. E a gente já continua. Pronto. Então, a razão, pessoal, a razão, né? A razão é o nome, é a razão. Nada mais é do que uma fração, tá? Onde você tenta relacionar duas medidas de uma determinada grandeza, tá? Então, sempre a razão, ela vai ser uma relação entre grandezas iguais. Então, vai ser a mesma unidade. Tipo, por exemplo, tem um exemplo aí. Num grupo de 45 pessoas, 10 são homens. Qual a razão entre o número de moças e o total de pessoas? Então, veja que a relação aí é sempre pessoas. A grandeza é pessoas. Só que eu estou colocando a característica. Uma característica, homem e mulher. Tá? Então, eu quero encontrar a razão do número de mulheres para o total de pessoas. Quando você encontra um texto como esse, a razão de tanto para tanto, ele já está te dizendo como é que vai ser feita a fração. Ou seja, como é que vai ser feita a razão. Então, se ele falou assim, a razão entre o total de pessoas, de moças, e o total de pessoas, aí você vai descobrir, bom, quantas mulheres tem nesse grupo? Ora, eu sei, razão, total 45, homens são 10. Significa que mulheres, a gente tem 35. Então, se ele está pedindo a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas, já está dizendo, ó, o número de mulheres vai vir primeiro e o total de pessoas vai vir depois. Então, vai ficar a razão que ele está pedindo é 35 por 45. Simples assim. Isso é razão, tá? Agora, claro que, além de você fazer isso, você vai ter que simplificar. Então, a gente pode simplificar por 5. E aí a gente encontra a razão simplificada. Ou seja, significa que a cada 9 pessoas, 7 são mulheres nesse grupo. Cada 9, 7 são mulheres. Isso é a razão. Por isso que tem que ser a mesma grandeza, tá certo? Então, é isso que a gente fala sobre razão. Aí a gente vai seguir aqui a sequência. 2. Diz assim,
Numa prova de 50 questões, Luiz acertou 40. Qual a razão entre o número de erros e o número de acertos? Então, ele quer saber agora o número de erros, vem primeiro, e o número de acertos vem depois, ou seja, vem embaixo. Então, se a questão tem 50, vamos lá para o exemplo 2. Exemplo 2. A gente tem um total de quantas questões? De 50. O total é 50. E aí o cara acertou 40. Se ele acertou 40, significa que ele errou 10. Aí ele pediu a razão entre o número de erros e o número de acertos. Então, eu vou fazer 10 por 40. Essa é a razão. Que aí a gente simplificando por 10, ou simplesmente fazendo aquilo, né? Corta, vai ficar 1/4. Beleza? Ou seja, para cada questão errada que ele fez, ele acertou 4. Seguindo a sequência, a gente tem assim. Um terreno tem 70 metros de largura e é representado num desenho por 30 centímetros. Então, tem 70 metros e é representado por 30 centímetros. Qual é a escala desse desenho? Aí, veja só, tem até uma observação dizendo o que significa escala. Escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Ou seja, a razão entre a medida do desenho vem primeiro e a medida real vem depois. Então, no exemplo 3. Se o desenho, aí você tem que deixar tudo na mesma unidade, tá certo? O desenho é 30 centímetros. Deixa eu botar o nome do desenho, né? Desenho é 30 centímetros. E o real, ou seja, a figura real, é 70 metros. Aí você tem que colocar também em centímetros para ficar tudo na mesma unidade. Bom, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 70 metros tem... Muito bem, 7.000 centímetros. Pronto, então ele quer saber a escala. A escala nada mais é que a razão. Então, vou até colocar aqui o nome escala. É igual a razão. Ou seja, a razão vai ser 30 por 7.000. É só cortar. Aí você tem a razão simplificada. Ou seja, 3 por 700. É claro que escala você não vê escrita assim, não. Você vê nos livros assim, ó. Né? Geralmente é 1 por 1.000. Né? Significa que a cada 1 centímetro naquele desenho equivale a 1.000 centímetros no real. Tá? Geralmente você vê no texto assim, escala. Mas aqui está a resposta. Matemática. Exemplo 4. Exemplo 4. Na verdade, não estou usando A, B, C, D, né? Na verdade, aqui no material. Então, uma moto faz um percurso de 450 km em 5 horas. Qual é a velocidade média dessa moto? Ora, ele vai explicar o que é velocidade média. Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Aí, no exemplo 4. A velocidade, né? O espaço percorrido foi de quanto? O espaço percorrido, o percurso, foi de 450 e o tempo gasto nesse percurso foi de 5 horas. E aí o resultado, a velocidade também é igual à razão. Razão entre esses dois caras.
Ou seja, vai ser 450 dividido por 5. Que aí, no caso, não dá nem para, não precisa nem simplificar. Na verdade, você consegue dividir. Que aí dá 90 quilômetros por hora. Tá? Beleza? E o último exemplo, eu acredito que seja o último exemplo, sim, sobre razão. O último exemplo, eu coloquei aqui, ó, cadê? Exemplo 5, sobre razão. A gente tem assim, ó. Calcular a densidade demográfica de uma região de 5.400 metros quadrados e população de 16.200 habitantes. Aí ele vai explicar o que é densidade. Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área de uma região. Então, o número de habitantes vem primeiro e a área vem logo abaixo. Então, eu vou colocar aqui os habitantes. Primeiro, vou colocar até na ordem aqui. Os habitantes que a gente tem são 16.200. E a área considerada, a gente tem 5.400 metros quadrados. Então, a densidade, que é igual à razão, aí aqui vai ficar habitantes, que é 16.200, e a área, que é 5.400. E aí a gente pode cortar aqui, ó, zeros. Inclusive, dá até para dividir, né? 3 habitantes por metro quadrado. Ah. O que eu quis com isso? Bom, o professor, se eu fiz 3 exemplos, tudo da mesma coisa. O que eu quis com isso? Eu quis mostrar para vocês que a razão, apesar de ser uma coisa bem simples, ela tem várias aplicações, né? Ó, na parte de desenho, de física e de geografia, tudo isso é aplicando o conceito de razão, tá? É claro que existem algumas situações que, a partir da razão, a gente consegue encontrar um determinado X, que é desconhecido. Quando você conhece a razão entre duas coisas, e você conhece uma das coisas, um segundo valor de uma das coisas, aí você consegue encontrar aquele valor que está faltando, que você quer descobrir. Esse, pessoal, é o princípio básico da regra de 3. A regra de 3 nada mais é que uma igualdade entre duas razões, tá? E essa igualdade entre duas razões é chamada de proporção, tá? A gente diz que isso aí é proporcional, mas a gente vai ver isso só um pouquinho lá na frente, belezinha? Por enquanto, razão tá tranquilo? 15. É um exercício bem tranquilo, ó. Deixa eu ver aqui. Um interessante aqui, ó. O 7, questão 7 da página 15. Vou colocar só para você ver a aplicação desse negócio que eu acabei de falar, ó. A razão entre o comprimento da sombra e da altura de um edifício é 2/3. O que ele está dizendo? Ó? A altura, o comprimento da sombra é a parte de cima, corresponde a 2, e a altura do edifício corresponde a 3. Significa o quê? Que a cada 2 metros de sombra, a gente vai ter 3 metros de altura no prédio. Tá? A cada 2 metros de sombra, a gente tem 3 metros de altura no prédio. Aí, se o edifício tem 12 metros, qual o comprimento dessa sombra? Aí é só fazer a razão. Bom, fazer a proporção, na verdade, né? Já que a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, vou repetir aqui. O cara falou no texto que a razão entre sombra, ou seja, cada 2 metros de sombra equivale a 2 metros de altura, ou 2 centímetros de sombra, 3 centímetros de altura. Beleza? Aí ele falou o seguinte, pessoal, mas tem um edifício que tem 12 metros. Então, o edifício não é a altura, então eu vou colocar aqui embaixo, 12, ó.
na parte do edifício. Eu sei que o edifício tem 12 metros. Qual vai ser a sombra? Ou seja, a parte de cima. Qual vai ser a sombra? O que foi que eu acabei de fazer, galera? Eu acabei de montar uma proporção. Ou seja, eu tinha uma razão e a questão me fez criar uma segunda razão. E falou que essas razões são iguais, porque são proporcionais. Estão falando da mesma coisa. Então, eu posso fazer aquela brincadeirinha. Meio pelos extremos e eu encontro o valor de x. 3x é igual a 24. Né? 3 vezes x, 3x. 2 vezes 4, 2 vezes 12, 24. E aí, x é igual a 24 por 3. X é quanto? 8. Ou seja, se o edifício tem 12 metros, a sombra tem 8, seguindo a razão de 2 para 3. Ok? Esse é o princípio básico da regra de 3, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Mas veja que tudo começa com isso aqui, com a pequena razão. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre razão? Já posso passar para números proporcionais? Tá tranquilo? 9 é algo semelhante a isso que a gente acabou de fazer. Que diz assim, ó. A razão entre a quantia que gasto, todo mês, né? E a quantia que recebo como salário por mês é de 4/5. Ou seja, a cada R$5 que eu recebo, eu gasto 4. Né? Ele gasta 4 de 5 que recebe. O que resta, coloco, né? Se coloco, tá errado, né? Coloco em caderneta de poupança. Se neste mês meu salário foi de R$840, qual a quantia que apliquei na caderneta de poupança? Então, veja, aqui ele me deu qual foi a razão que ele me deu, né? A razão que ele me deu foi a quantidade que gasto. É sempre... Aí uma dica, galera, uma dica para vocês quando for fazer esse tipo de problema. É sempre importante você colocar a que se refere cada um dos lados. A parte de cima, sombra, a parte de baixo, a altura do edifício, né? Aqui eu vou colocar a parte de cima, gastos. Parte de baixo, recebo. Quanto recebo. Você pode colocar qualquer... O importante é que você entenda o que você está escrevendo, tá? Então, gastos e o que eu recebo. Aí ele está falando que é 4/5. Ora, pensa comigo. A pergunta é: qual a quantia que aplicarei na caderneta de poupança? Bom, se você gasta 4/5, significa que você vai guardar 1/5, né? 4 de 5, você vai guardar só 1 de 5. Então, é mais interessante você resolver. Professor, se eu fizer com essa razão mesmo que ele deu, dá para sair? Dá. Só que é mais fácil, você já vai encontrar o resultado direto se você fizer a razão entre o que você poupa, o que você guarda e o que você gasta, e o que você recebe. Qual é a razão entre o que você poupa e o que você recebe? Bom, então eu poupo seguindo essa lógica, tá? E eu recebo. Eu poupo, bom, se eu gasto 4 de 5, então eu poupo 1 de 5. Que aí, somando os dois, dá o inteiro, dá o meu salário todo. Então, é mais interessante se fizer, vou repetir, se fizer por esse, você vai encontrar quanto você gasta. Tá? Mas se você fizer por esse, você já vai encontrar quanto você poupa. Aí, você vai colocar. Bom, eu recebi nesse mês 840. Quanto é que eu vou poupar? Se eu fizesse por aqui, ó, eu recebi nesse mês 840. Quanto é que eu vou gastar? Sacou? Por isso que eu não vou fazer por esse, porque eu vou encontrar os gastos e aqui eu já vou encontrar quanto eu poupo. 4/5. Pronto, é só fazer meio pelos extremos, aí você vai ter 5x igual a 840. Ou seja, x vai ser 840
dividido por 5. E aí dá... Vou pegar aqui rapidinho para a gente... Ops, está desligado. 840 dividido por 5 dá 168. Beleza? Tá tranquilo? Então, desses 840, eu guardo 168. Agora, a dica, a grande sacada de questões que envolvem razão, é você colocar o que significa cada uma das partes. A parte de cima significa isso, a parte de baixo significa isso. Porque vai te ajudar no teu raciocínio, sacou? Mais dúvidas aqui? Bora? Adiante? Chega.